Seja bem-vindo ao Jornal Regional. A reabilitação do Bolhão é uma prioridade para o primeiro ano de mandato de Luís Filipe Menezes, se for eleito presidente da autarquia portuense. O candidato diz que o projeto será orçado em 12,5 milhões de euros e que conta com privados para realizar a reabilitação. Já é a bandeira eleitoral de Manuel Pizarro e agora também de Luís Filipe Menezes. O Bolhão continua sem reabilitação, mas as promessas aumentam, o que deixa antever que no próximo mandato autárquico o mercado não vai ser esquecido. Foi rodeado de curiosos e de jornalistas que o candidato social-democrata chegou ao Grande Hotel do Porto. À entrada, disse nada saber acerca da decisão do Tribunal Cível de Lisboa, que embargou a candidatura de Fernando Seara a Lisboa. O mesmo pode acontecer no Porto. Já na sala, o ainda presidente de Gaia deu prioridade ao mercado municipal. Eu assumo o compromisso de lançar um concurso para recuperar o Bolhão nos primeiros 2 meses do meu mandato autárquico. Menezes quer o mercado reabilitado em 2014. Um projeto que vai incluir estacionamento alocado ao mercado, zonas de comerciantes, restauração e lazer. Diz Menezes que quer que o Bolhão tenha vida e comércio de dia e seja o centro da movida à noite. Um projeto de reabilitação que pode não exigir esforço financeiro à autarquia. Quem vai pagar estes 12,5 milhões de euros? Ouvi dizer que agora, que as condições, existe muito dinheiro para gastar, ainda bem, em festa, em rock, mas quem vai pagar este parque vai ser a iniciativa privada. Neste momento já temos a garantia que existem no mínimo 2 grupos privados portugueses interessados em concorrer a este concurso. E com condições que eu não costumo, quem me conhece e sabe da minha gestão no outro município lá do Rio, eu não faço promessas sem cumprir. Quando faço uma promessa, estudei a lição e sei se tenho condições para cumprir ou se não tenho. Para além do mercado do Bolhão, o candidato aproveitou para dizer que não tem medo do investimento de iniciativa pública. Há uma medida que, sem demagogia, tem que ser encarada. Têm que existir, e não temos que ter medo de o assumir, projetos públicos âncora, dinamizadoras do interesse depois da economia e dos privados. Ninguém quer viver onde não há comércio e serviços. Menezes falou no dia em que Rui Moreira apresentou a sua candidatura à Invicta. A procissão, como diz o povo, ainda vai no adro. A campanha oficial para as autárquicas arranca daqui a meses, mas do lado norte do Douro parece que as eleições são para amanhã. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O meu partido é a cidade do Porto. É este o lema que lidera a candidatura do empresário Rui Moreira nestas eleições autárquicas à Câmara Municipal do Porto. O candidato diz que a sua candidatura é livre, independente e sem partidos, garantindo que na sua lista só cabe o Porto, fazendo desta a primeira candidatura autenticamente independente, sem ligação a qualquer partido ou concorrente partidário em Portugal. Para as autárquicas 2013, o candidato quer tornar o Porto numa cidade de emprego, com prioridades para a cidade como a coesão social, a economia e a cultura, assim como quer eliminar a pobreza da cidade invicta, aliviando primeiro as dificuldades e cuidando dos mais pobres e depois ajudando-os a combater as causas que os levaram à situação das necessidades. Rui Moreira afirmou ainda que pretende dar prioridade à economia e ao desenvolvimento económico. Queremos que o Porto venha a ser uma cidade de oportunidades, a cidade da década 10 do século XX, refere. O PSD Porto vai fazer uma queixa-crime contra a candidatura de Rui Moreira. Ricardo Almeida, líder da Conselhia do Porto, informou que esta queixa se deve ao facto de Rui Moreira alegadamente ter roubado a base de dados dos militantes sociais-democratas. O líder concelhio informou que a base de dados dos militantes do PSD Porto foi usada
indevidamente. Rematando que todos os militantes receberam da parte da candidatura de Rui Moreira uma mensagem a mobilizá-los para a sua apresentação. Ricardo Almeida explicou que o partido irá tomar as providências necessárias junto das instâncias competentes para apresentar queixa por roubo. A Luz avança que tentou obter uma reação de Rui Moreira, mas que não teve nenhum comentário. A autarquia do Porto revelou recentemente que o financiamento para a reabilitação do mercado do Bolhão pode estar em risco. Ao que tudo indica, o Ministério da Economia e os gestores do quadro de referência estratégico nacional não garantem para já o financiamento do projeto, avaliado em 23 milhões de euros. Após o contacto entre a Câmara do Porto e o Ministério da Economia, concluiu-se que o montante exigível para a reabilitação do Bolhão, segundo o projeto elaborado pela Direção Regional da Cultura do Norte, poderá não ser assegurado na atual fase da aplicação dos fundos comunitários. A autarquia adianta ainda que o CREN admite que até ao final do ano possam vir a ser libertados cerca de 11 milhões de euros de verbas afetas a outros projetos que não venham a ser concretizados, ainda que este montante seja reafeto a outras candidaturas nacionais. O projeto do Bolhão já se encontra concluído, mas aguarda ainda financiamento comunitário, depois de Rui Rio ter adiantado no final do ano 2011 não ter dinheiro para avançar com as obras de 20 milhões de euros sem o apoio substancial dos fundos comunitários. Com o tema Vibe, arranca hoje a 32ª edição do Portugal Fashion na Alfândega do Porto, onde se vai manter até sábado com propostas de outono e inverno. Estão previstos 26 desfiles em 3 dias de vários estilistas consagrados, novos criadores e marcas de vestuário e calçado. Pela passarela vai passar a coleção da próxima estação da estilista portuguesa Cátia Chiumara, com a inspiração feita nos tradicionais azulejos portugueses, que servem de tela a uma expressão simbólica da street art. Passando também por Júlio Trocato, que revela hoje a coleção Porto para um público masculino de personalidade forte. Com xadrez e quadriculados a criar atmosferas dos anos 60 e 70 do século XX, a estilista Anabela Valdac apresenta a sua coleção na passarela da Alfândega. A organização do evento vai ainda presentear o público com uma instalação fotográfica da autoria de Paulo Lobo à entrada do edifício. Mais de 1000 nomeações já foram despachadas pelo Governo de Coligação. Em 20 meses, o Executivo bate recordes na criação de grupos de trabalho, comissões e equipas técnicas. Desde que está em funções, o governo liderado por Pedro Passos Coelho já nomeou mais de 1000 pessoas para apoiar os 11 ministros e 38 secretários de Estado que compõem o Executivo e os 120 grupos de trabalho, comissões e equipas técnicas. Os números são avançados na edição de hoje do Diário de Notícias e têm por base os despachos publicados em Diário da República. Apesar de em 2011 ter diminuído o número de ministérios, o governo não se tem contido no que à criação de grupos de trabalho, comissões e equipas técnicas diz respeito. De sublinhar que só nos primeiros 3 meses deste ano já foram nomeadas 250 pessoas. A saúde é a pasta que lidera o ranking dos ministérios com mais equipas. Já despachou a nomeação de 24 equipas desde que tomou posse. Os custos certos das nomeações não são de conta certa, uma vez que entre os 1000 nomeados, alguns não são remunerados e outros são compensados com despesas de representação ou deslocação. Comemora-se hoje o Dia Mundial da Poesia e por todo o país a data é assinalada com vários eventos. Portugal é um país de poetas e tem o género inscrito no ADN. Esta frase foi escrita pelo editor da mais recente antologia de poesia contemporânea. No Dia Mundial da Poesia, as iniciativas para ler os mais diversos poemas espalham-se um pouco por todo o lado. O nosso país celebra a nossa alma lusitana. Portugal sempre caminhou com a poesia. Vários momentos da história de Portugal foram marcados pela letra dos poetas. O editor Gonçalo Martins explica que a crise económica e consequente fanatismo pelo número, pelo mensurável, pelo utilitarismo, alimentam em todos nós a necessidade de libertação. Nada é melhor para combater do que a poesia.
O povo português carrega um passado e uma herança de poetas, mas está nas mãos dos autores de hoje escrever os próximos capítulos da nossa história e da história mundial. A internet não veio acabar com a literatura, as redes sociais tornaram-se numa oportunidade de expressão, experimentação e descoberta de muitos autores que até agora estavam na gaveta. O teatro, as conferências, as exposições, as sessões de escrita criativa, o cinema e a música são algumas das iniciativas que vão marcar todos os eventos que percorrem Portugal neste Dia Mundial da Poesia. Um dos poemas de Manuel António Pina fala que a poesia vai acabar, mas Portugal nunca irá deixar a poesia morrer na sua sociedade. E comemora-se também hoje o Dia Mundial da Floresta e Portugal acolhe uma das maiores áreas florestais da Europa, representando 35% do território nacional. Carvalho, castanheiro, bétula, oliveira, amoreira. O nome, esse aparece em segundo plano. Já a árvore, essa é apenas e só uma, a mais importante. Por definição, o ser humano acaba por pensar que a árvore está e estará sempre ali à sua disposição. Talvez por achar que é uma figura forte que se mantém sempre no seu lugar firme e imóvel, ou por transmitir calma e serenidade. Mas a verdade é que a árvore, tal como nós, também é movimento, podendo mesmo assemelhar-se ao ser humano. Tem o tronco, o nosso corpo, ramos, os nossos braços, raízes, as nossas pernas e, o mais importante de tudo, tem pulmões, tal como nós. As florestas são o pulmão do nosso planeta que nos ajuda a respirar. São fonte de bens como resina, frutos, são as casas de muitos animais e ainda são capazes de influenciar o clima, já que moderam o calor no verão e as geadas no inverno. Bem, parece que afinal a árvore tem também um coração que dá mais do que recebe. Se pensarmos que Portugal acolhe uma das maiores proporções de áreas florestais da Europa, representando 35% do território nacional, sendo que mais de 3 milhões de hectares do território estão sob coberto florestal, talvez estes números nos ajudem a perceber um pouco mais da dimensão que as florestas ocupam na nossa realidade. Com um peso de 11% nas exportações totais portuguesas e 3% para o produto interno bruto, a floresta é vista assim como um bem essencial na economia do nosso país. Sabia que no meio de uma cidade onde o dióxido de carbono é uma constante, um pequeno bosque ali perto já é o suficiente para armazenar uma grande quantidade de resíduos produzidos pela nossa civilização moderna? A verdade é que nem sempre o ser humano, na rotina do seu dia-a-dia, se apercebe do quanto uma árvore é capaz de fazer por ele. Agradece aos parques, onde pode ir passear, correr, relaxar, fazer um piquenique e esquece que aquela árvore também precisa de ser cuidada e preservada. Neste dia 21 de março, com a chegada da primavera, cabe a cada um reconhecer este bem essencial à nossa vida e até à nossa economia. E por que não olhar hoje de uma forma diferente para a árvore, para a floresta, para o verde que o rodeia? E passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Hoje tenho comigo José Carlos Cidades. José, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Começamos com um tema que de facto é o tema do dia. A possível contratação por parte da RTP de José Sócrates para comentador a partir de abril. Uma notícia que hoje levou a que na internet circulassem duas petições, uma a favor e outra contra. Sendo que a petição contra José Sócrates como comentador da RTP leva já a mais de 40 mil assinaturas. Sim, é verdade, também tive conhecimento disso à tarde e, portanto, aquilo que me parece resistar é que, portanto, o engenheiro José Sócrates, antes de mais um cidadão que já exerceu o cargo de primeiro-ministro, foi convidado pela direção de informação da RTP para fazer um comentário semanal, pelo que se sabe é uma vez por semana, logo após o telejornal, num dia ainda a definir, será a partir de abril.
E, portanto, é um direito que lhe assiste enquanto cidadão poder participar na vida de uma empresa pública, até porque será, portanto, um comentário que não vai onerar o Estado em nada, porque, de acordo com o comunicado, estou-me a basear apenas e só no comunicado, o respectivo comentário vai ser, portanto, efetuado a custo zero. Os signatários da petição contra o ex-líder socialista, que se apresentam como cidadãos e contribuintes portugueses, afirmam no texto recusar a presença do ex-primeiro-ministro José Sócrates em quaisquer programa da RTP, alegando que se trata de uma televisão paga com dinheiros públicos. Pois, exatamente, isso encaixa exatamente naquilo que eu disse há pouco, quer dizer, apesar da respectiva empresa municipal ser paga através dos nossos impostos, não é? O suporte financeiro é esse, o cidadão engenheiro José Sócrates irá comentar, ou poderá vir a comentar semanalmente, portanto, uma Mas crónica. Mas isto reflete, de facto, a opinião de vários portugueses de descontentamento. Pois é verdade, mas se calhar também reflete uma outra questão, que é uma certa perseguição que ainda decorridos cerca de 2 anos fazem ao cidadão José Sócrates. Ainda há bem pouco tempo tivemos um caso que é notório, que foi público, em que, portanto, vejamos o seguinte, hoje José Sócrates terá porventura 50 anos. É jovem demais para ser reformado, não é? E, portanto, ele, cidadão, tem que trabalhar, tem que fazer qualquer coisa. E, portanto, está a trabalhar, por aquilo que sabe, publicamente, está a trabalhar para um laboratório, e veja que o comentários e os vários tipos de comentário que efetuaram à sua nova profissão, digamos assim. E, portanto, o facto de ele agora vir, eventualmente, a partir do próximo mês de abril, a comentar semanalmente, a ter uma crónica a custo zero, digamos assim, hoje conseguiu mobilizar mais de 40 mil pessoas, não é? E as petições que registrem assinaturas acima das 4 mil terão que ir ao Parlamento. Claro. O que é que poderá estar aqui em causa? Eu não sei, eventualmente o seguinte, eventualmente a petição ao subir a Parlamento terá que ser discutida, é evidente, porque atendendo ao número de assinaturas terá mesmo que ser discutida e eventualmente a Direção de Informação da RTP terá que recuar no convite que efetuou ao engenheiro José Sócrates, não é? Penso que é uma atitude que vai ter mesmo que assumir. Que aliás também já se manifestou hoje em comunicado. Exatamente. Um comunicado que diz que considera que a polémica em torno da escolha de José Sócrates para comentador político da RTP é normal. Pois, veja, tudo isso encaixa na tal perseguição, diria eu, que fazem ao cidadão engenheiro José Sócrates ao longo não só dos 6 anos em que exerceu funções de Primeiro-Ministro, mas até a nível pessoal e particular, mas também decorridos já 2 anos, em que o engenheiro José Sócrates não é Primeiro-Ministro de Portugal, é um cidadão português, é verdade, que exerceu funções públicas, também é verdade, mas também tem a sua privacidade, tem a sua vida, não é? Isto demonstra que os portugueses não estão ainda a receber bem José Sócrates. Sim, ou então alguns setores da população tentam ainda vender uma imagem pela negativa do engenheiro José Sócrates, porque vejamos que os governos, os 6 anos de governação em que ele é que foi o Primeiro-Ministro, teve coisas boas, teve coisas menos boas e teve coisas más, não é? Agora, teremos é que todos que assumir o que é que foi efetuado de bom e menos bom, tal como outros Primeiros-Ministros também fizeram, não é? Porque se calhar esta crise que hoje estamos a viver não tem origem há 6 anos atrás, tem uma origem bem mais anterior, não é? E, portanto, diria que da minha forma de ver a situação, eu diria que isto é mais uma perseguição ao cidadão engenheiro José Sócrates. Mas, em contrapartida, há também uma petição a favor da presença de José Sócrates como comentador da RTP. É verdade que tem à volta de 1.500 assinaturas, onde, portanto, basicamente expõe a situação de que o cidadão engenheiro José Sócrates pode exercer qualquer função, e é verdade que estamos num país onde há liberdade, onde cada cidadão pode exercer livremente o seu ato da cidadania e, portanto, é uma forma de também o cidadão engenheiro José Sócrates poder participar e poder comentar, aliás, à semelhança daquilo que fazem outros ex-dirigentes, não primeiros-ministros, mas ex-dirigentes de vários partidos. Muito bem. Uma notícia hoje que gerou, então, alguma controvérsia nas redes sociais em Portugal. E o Presidente da República, Cavaco Silva, considera que os problemas da economia não se resolvem com a precariedade e, por consequência, com salários baixos. Concordo plenamente com o Sr. Presidente da República, até porque se verificarmos,
os nossos salários a nível dos países que fazem parte da União Económica Europeia, portanto, são dos mais baixos. Portugal tem um salário mínimo mais baixo. Tem dos mais baixos. Atrás de nós penso que fica a Eslovénia um pouco mais, mas dos mais baixos. O que quer dizer que as famílias, atendendo à brutal carga fiscal que têm, atendendo a que o rendimento, a que as famílias, a base fundamental do rendimento das famílias é o trabalho. Quer dizer tudo isto que o custo do trabalho tem vindo a diminuir. Logo, o rendimento líquido para as famílias também tem vindo a diminuir. E hoje verifica-se que a qualidade de vida das pessoas também tem vindo a diminuir. Vejamos que ainda há bem pouco tempo foram notícias, e vocês aqui também fizeram referência a isso, aqui já há vários alunos que estão a abandonar a escola. Já há várias pessoas... Não terem condições. Exatamente. Já há várias pessoas que que até aqui iam almoçar fora, agora não vão almoçar fora, levam a sua lanchonete. Estamos a verificar que as pessoas mais idosas não estão a recorrer aos serviços de saúde. Portanto, tudo isto implica que a qualidade de vida da população tem vindo a diminuir. Não estamos habituados a ver o Presidente da República a dar declarações. De facto, estas declarações são bem recebidas. Assim, o Sr. Presidente da República... E necessárias também. Eu penso que sim, porque veja, o Sr. Presidente da República é o garante das instituições, do funcionamento democrático das várias instituições. Verificamos, por outro lado, que quando o Sr. Presidente da República fala, digamos assim, o Governo ouve e a Assembleia da República também ouve, escuta com alguma atenção. O que quer dizer que, face ao momento difícil que estamos a atravessar, ao momento financeiro, ao momento económico e, basicamente, ao momento social que estamos a viver, isto pode vir a ter alguns contornos complicados, não é? E, portanto, daí eu penso que, do meu ponto de vista, uma boa intervenção do Sr. Presidente da República é chamar a atenção os nossos governantes, não é? Porque, eventualmente, estarão a não funcionar de acordo com aquilo que seria expectável, até porque, digamos que a própria Concertação Social definiu valores para o salário mínimo. Não é? E, aliás, vai estar também em discussão o aumento do salário mínimo. Exatamente, de concertação e depois social. vejamos o seguinte, vejamos que quer os sindicatos que defendem os trabalhadores e o patronato que defendem as empresas, defendem um aumento do salário mínimo. O Governo é que parece que não está muito a fim de definir essa situação. Exatamente. Aliás, Cavaco Silva diz mesmo que Portugal deve apostar na inovação, na criatividade e na procura de novos mercados. É evidente, porque senão veja que o nosso PIB, o nosso PIB assenta basicamente também no consumo interno. Ora, se as pessoas não têm rendimento líquido, não investem, não compram, logo o nosso consumo interno diminui, vai afetar o PIB. E, portanto, temos que todos, a nível do país, digamos assim, melhorar o nosso PIB. Está a ser feito algo a nível das exportações. Mas não basta, não é? O consumo interno é uma base fundamental. Tem que haver aqui uma aposta nesta inovação, na criatividade e também nestes novos mercados. Tem que ser uma aposta forte do governo. É verdade, porque veja que, repara o seguinte, 80% das nossas exportações é para a Europa. Se a Europa está num momento recessivo, nós não conseguimos vender. E eles não nos compram. O que quer dizer que temos que ir para os mercados emergentes, não é? Poderão ser a solução? Terão que passar por aí, porque são mercados que até agora ainda não estavam a ser explorados, nós não estávamos a conseguir entrar nesse mesmo mercado e, portanto... Também não nos debruçávamos muito sobre estes mercados. Se calhar não, porque tínhamos mercados aqui bem próximos, não é? E que nos estavam a ajudar. Agora, atendendo a que o nosso continente europeu está em recessão económica, terão os nossos empresários que se virar para outros mercados, que sejam mais rentáveis também. Passamos agora então para o nosso último tema, e o nosso último tema tem precisamente a ver com a lei da limitação dos mandatos. E ontem ficámos a saber que o Tribunal Civil de Lisboa não permite que Seara se candidate à Câmara de Lisboa, o candidato de Sintra. Luís Filipe Menezes manifestou-se hoje relativamente a este assunto, mas diz não mostrar preocupação. Aquilo que me apraz referir em relação a essa situação da lei de limitação de mandatos é que o Partido Socialista, todos aqueles autarcas que estavam a cumprir o terceiro mandato, portanto, que vão terminar agora em outubro o terceiro mandato, não vão ser recandidatos.
Portanto, isso é um problema que o PS não tem. Eu diria... Definiu, à partida, que não iriam ser candidatos. Como regra, exatamente, definiu isso como regra e está a cumprir e, portanto, não vai ter esse problema. Eu diria que o próprio despacho que referiu reporta, leva-nos para a própria Constituição da República, que diz, no seu artigo 118, princípio da renovação, onde se pode ler que ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político de âmbito nacional, regional ou local. É isto que reporta para a nossa Constituição, que no fundo é a nossa Bíblia, digamos assim, legal. E, portanto, isso é um problema que, em última instância, terá que ser resolvido pelo Tribunal Constitucional. E só ele acha. Sabemos também que Fernando Seara vai recorrer, ficamos hoje a saber. Exatamente. Isso, portanto, isso é uma das situações que, independentemente da solução que o Tribunal Constitucional determina, é um aspecto que está a fragilizar, nomeadamente, a candidatura do Dr. Luís Filipe Menezes aqui no Porto. É evidente que está a fragilizar. Mas, no entanto, terá que esperar, então, também aqui pela decisão do Tribunal. Exatamente. Que pode ser bastante diferente, porque a interpretação da lei pode variar. Exatamente, até porque ontem tivemos mesmo um outro caso, penso que foi em... Tribunal de Loures? De Loures, exatamente, que resolveu não se pronunciar. Não é? E, portanto, a situação era exatamente a mesma. Era um autarca que está a cumprir o terceiro mandato, que iria ser, portanto, reconduzido, candidato a um outro município. E o Tribunal de Loures optou por não se pronunciar. Nesse sentido, ficará tudo na mesma. Está tudo em aberto, diria. Eu diria que está tudo em aberto, não é? Tudo em aberto para a recandidatura. Não terá que ser também aqui o Governo a pronunciar sobre esta lei, que, ao que tudo indica, algumas falhas? Parece que sim, mas a própria Assembleia da República já definiu que não se vai pronunciar. A própria Assembleia da República não, o PSD, que é o grupo parlamentar que tem mais deputados. Portanto, diz que não é preciso esclarecer mais, porque a lei que é clarinha, como água. De qualquer das formas, já ouvimos várias interpretações... Da lei. Da lei, exatamente, a dizer que afinal... que convinha à própria Assembleia da República, já que foi emanada daí a respectiva lei, tendo que tem várias interpretações, ou pode sugerir várias interpretações, ser a própria Assembleia da República a clarificar a mesma lei. Muito bem, aqui o Luís Filipe Menezes então diz que não se sente preocupado com esta situação, confiante de que, de facto, a sua candidatura estará no bom caminho e não sofrerá qualquer tipo de inconveniente. Muito bem, obrigado pela sua presença. Damos por terminado este nosso comentário. Certamente voltaremos a ver-nos para a semana. Obrigado, Ivo. E 21 de março é dia que se assinala os 167 anos de um dos nomes mais importantes e destacados da cultura portuguesa. Rafael Bordal Pinheiro ainda dá que falar nos dias de hoje com as suas peças de cerâmica e figuras de louça, de destacar, claro, o seu tão famoso sucesso e símbolo do povo português, o Zé Povinho, a personagem satírica que critica de uma forma humorística os principais problemas sociais, políticos e económicos do país, continua a ser uma imagem de sucesso que se adapta aos nossos tempos. E ficamos agora com o tempo para amanhã. E em todo o país é esperada chuva. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 14 graus e uma mínima de 12. Em Lisboa, a máxima será de 16 graus e a mínima de 12 também. E em Faro, a máxima será de 17 graus e a mínima de 14. E é tudo por hoje. Já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.